Fala galera, bora para mais um exercício aqui do Enem 2023. Detalhe, é um exercício acho que mais chatinho dentre eles, tá? Então vamos lá. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1, ou nitrato mercuroso, que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1 dissolvidos em água. Lembrando que os nitratos são extremamente solúveis em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio 1 tem solubilidade muito baixa, ou seja, vai adicionar algo que faça a precipitação desse cloreto mercuroso, né? O cloreto de mercúrio 1. O assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a equação química, certo? Operação corretíssima. Então nós temos aqui, já está nos fornecendo a equação balanceada. Isso é maravilhoso, pessoal. Então vamos lá. Na dúvida, né, tá aqui, ó, a reação. Na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. Então, a cada frasco, foi 7, ele foi aumentando a massa de cloreto de sódio. Foi colocado aqui, ó, 0,2 no primeiro, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 e 1,4, para ver o quanto que ia precipitar, no máximo, né? Vamos dizer assim. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de cloreto de sódio adicionada com a massa de cloreto de mercúrio 1, obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio 1 é 525 gramas por mol, do cloreto de sódio é 58 gramas por mol e cloreto de mercúrio 1 é 472 gramas por mol. Pois muito bem, calma, tá? As substâncias que nos interessam não é o nitrato de mercúrio 1, cloreto de sódio e cloreto de mercúrio 1. Pessoal, uma coisa, como já está balanceada, tá vendo que 2 mols de cloreto de sódio são necessários para reagir com 1 mol de nitrato de mercúrio. Tá legal? Formando 1 mol de cloreto de mercúrio 1 e 2 mols de nitrato de sódio. Nitrato de sódio não nos interessa, ele pode ser descartado, porque ele é extremamente solúvel. O cloreto de mercúrio 1 não é muito solúvel. Então, pessoal, qual que é a análise que a gente tem que fazer aqui? É cálculo estequiométrico pura e simplesmente. Ele está falando o que aqui? Ele não precisa de 2 mols de cloreto de sódio para precipitar 1 mol de nitrato de mercúrio 1, formando cloreto de mercúrio 1. A gente tem que ter uma noção. Primeiro aqui, pessoal, só deixa eu mudar a cor aqui, ó. O que nós temos? Ele não está falando que tem 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1. Esse é um dado importante. Olha lá. E a massa do nitrato de mercúrio 1. O que a gente tem que entender, pessoal? Que 5,25 gramas de nitrato vai formar quanto de cloreto de mercúrio? Aqui, ó. Quanto que vai? Ó, a gente tem que ter uma noção disso. A gente tem que saber a massa para relacionar a massa de cloreto de mercúrio e o cloreto de sódio, certo? Então nós vamos fazer a seguinte, ó. Nós vamos pegar o primeiro passo, vamos fazer aqui, ó. Nós vamos pegar nitrato mercuroso ou nitrato de mercúrio 1, que é a mesma coisa, reage formando o nosso cloreto mercuroso. Então, as fórmulas estão aí, as massas molares. Então, isso já nos ajudou muito,
tá? Pessoal, se nós fôssemos considerar em questão de quantidade de mol, não é 1 mol de nitrato de mercúrio 1 forma 1 mol de cloreto de mercúrio 1? Então a gente pode fazer assim, ó, a gente vai já fazer em relação à massa. 525 gramas de nitrato mercuroso vai precipitar quanto de cloreto mercuroso? 472 gramas, certo? 1 mol, 1 para 1, certo? Se eu tenho 5,25 gramas, eu vou precipitar quanto? X. Faço minha regrinha de 3. Pessoal, sacada. Aqui, ó. Toda vez que a gente tiver, muitas vezes, Enem, alguns vestibulares, eles fazem esses tipos de cálculos para a gente fazer de uma forma rápida. Tá vendo que 525 gramas fornece, né, forma 472 gramas de cloreto de mercúrio 1. Se eu tenho 5,22, é só nós colocarmos uma vírgula aqui, que vai ser 4,72. Mas caso você não tenha, isso vamos resolver sem calculadora. É só a gente ter essa noção. 525 forma 472, 5,25 formará 4,72. Ou seja, nós temos, só em questão da vírgula, 2 vírgulas, né? Ali a gente andou, já era, a gente vai descobrir isso aí. Se vocês quiserem fazer a regra de 3, é só pegar, pessoal. Fazer 5,25 vezes 472 dividir por 525 vai dar a mesma coisa. Do que? De cloreto de mercúrio 1. Certo? Pois muito bem. Agora, pessoal, nós vamos fazer... Opa, ainda bem que apaguei aqui, ó. Nós agora vamos fazer o que aqui em relação? Nós vamos fazer... Oh, apaguei de novo. Uma segunda etapa. Que segunda etapa? A gente tem que saber o quanto foi adicionado de cloreto de sódio. Então a gente já entendeu. A gente pode pegar qualquer uma das duas relações. Ou cloreto mercuroso ou nitrato mercuroso. Se a gente quiser partir do cloreto, o nitrato mercuroso, fique tranquilo que vai dar na mesma coisa, porque a gente está adicionando, tá? Só que não é 1 mol de nitrato mercuroso para 2 mols de cloreto de sódio? Então a gente pode fazer isso daqui, né? Ó. Hg2 forma, né, reage com 2 mols de NaCl. Então, ó, nós temos 525 gramas, que é 1 mol de nitrato de mercúrio, 1, reage com 2 mols, então a gente vai multiplicar 58 gramas, que é a massa do nosso cloreto de sódio. Então, 2 vezes 58, que vai nos fornecer um valor de, vou até colocar entre parênteses aqui, ó, 116 gramas, ou seja, 116 gramas de cloreto de sódio vai reagir com 525. Se nós temos 5,25, vai reagir com cloreto de sódio, precisando quanto, né? Vamos colocar Y. A gente pode fazer, pessoal, a mesma regra. Não é 525 reage com 116? E não está com 2 vírgulas aqui para a esquerda, ó, 5,25. Mesma coisa, a gente vai andar com 2 vírgulas. A vírgula está aqui, ó, 1, 2, vai ficar 1,16. A gente pode fazer isso. Em relação aos cálculos, a gente tem que ter essa malandragem, pessoal. Mas isso é com o treino, tá? Então, a gente precisou de 1,16. A gente não, né? No caso aí, o assistente de laboratório precisou de 1,16 gramas de cloreto de sódio, calculando estequiometricamente falando, para precipitar todo o nitrato de mercúrio 1. Agora, pessoal, a gente tem uma sacada. Qual sacada? Tá vendo que quando não se coloca nada,
de cloreto de sódio, nós não temos nenhum precipitado. Já vou dar uma dica aqui nas horas da resolução. Tá vendo que o gráfico A, B e C, eles partem bem no eixo zero aqui, ó, 0 e 0, para depois começar a aumentar? Porque só começa a precipitar quando nós adicionamos cloreto de sódio. Tá vendo que o D e o E, ele já começa aqui em cima, acima do zero? Então, o D e o E, pessoal, a gente não vai considerar. Vou até riscar eles aqui, ó, fazer isso aqui para a gente não levar ele em consideração. Tá vendo? É outra dica quando a gente está fazendo interpretação de cálculo, de gráfico, desculpa. Entenderam? Só vai começar a precipitar quando eu adicionar cloreto de sódio. Não vai ter precipitado antes, que a gente está fazendo, correlacionando, né? Cloreto de mercúrio 1 com cloreto de sódio. Então vamos lá. Pessoal, aqui ó, ele está em 0 e está subindo a massa de cloreto de mercúrio, ou seja, do precipitado. As três, A, B e C. Só que, pessoal, ele sabe que 5,25 que é o que tem nesses frascos. Ele sabe que tem isso. Nós precisamos de quanto? De 1,16 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, acima de 1,16 gramas não vai precipitar mais. Por que não vai precipitar mais? Porque não tem mais mercúrio para precipitar. Tá? Então vai acontecer o que, pessoal? Olha aqui, ó. Vamos colacionar aqui, a gente vai conversando. Então, ó, aumentei minha massa de cloreto de sódio, aumento minha massa de cloreto de mercúrio. 1, beleza, ó. 0,2 eu vou ter 1 e pouquinho. Tá vendo aqui, pessoal? Quando se adicionou 0,6 gramas de cloreto de sódio, ou seja, aqui, ó, igual no frasco 3, os outros frascos, ó, não teve mais precipitado? Não, né, pessoal? Porque, ó, a gente tem que fazer a correlação aqui, ó. 0,6 não vai precipitar tudo. Quanto que vai precipitar tudo aqui, ó? Exatamente, 1,16 é a quantidade que vai precipitar todo o cloreto de mercúrio. Então, tá vendo que 0,6 não é para parar, não é para estagnar ainda? É 0,6 e a gente deveria continuar e esse gráfico subindo. Claro que também ia bater muito mais alto, né? 4,72. Subiu muito rápido, também não pode ser esse. Vamos fazer o B aqui, ó. Tá vendo, pessoal, que tá subindo gradativo numa reta bem, vamos dizer assim, numa reta bem mais para baixo em relação a isso? Tá vendo que conforme a gente vai aumentando a massa de cloreto de sódio, a massa de cloreto de potássio também vai se aumentando. Então, quanto mais a gente coloca, mais vai precipitar. Tá vendo aqui, pessoal? Tá vendo esse ponto aqui, ó? Eu não tenho 1,1. Tá vendo que 1,16 tá praticamente entre 1,1 e 1,2, tá certo? Tudo que for adicionado acima desse valor, pessoal, não precipita, porque foi todo o mercúrio consumido. Então, pessoal, olha aqui, ó, 1,16 é onde está essa... Eu fiz aqui o pontilhado. O que acontece? Precipitou todo o mercúrio. Tudo que foi adicionado a mais, ou seja, de 1,2 e 1,4, não terá mais precipitação, porque foi todo o mercúrio consumido. Então, o gráfico que representa só pode ser o gráfico B. Porque olha o C, conforme está aumentando, está subindo. Não, olha aqui, ó. Quando bate 1,4, não pode ter mais precipitado. Ó, 1,2 já não tem que ter mais precipitado de mercúrio. Porque o máximo é 1,16. Então a gente não pode considerar esse gráfico que tem essa curva crescente. Tá certo, pessoal? É um exercício que também demandou bastante tempo, porque eu fiquei explicando, reexplicando, voltando, sempre batendo na tecla. É só a gente imaginar isso, tá? Então, a quantidade de cloreto de mercúrio que vai ser formada, que vai ser precipitada, é com a adição da massa de cloreto de sódio. Mas quando atingiu toda a massa, ou seja, o quanto precipitar totalmente o nitrato de mercúrio, que vai virar cloreto de mercúrio, é 1,16. Acima disso não vai adiantar mais nada. Tá certo, pessoal? Então tá com dúvida, vai pausando aí o vídeo que é o mais chatinho. Ele gera mais interpretação com cálculos. Tá vendo que o anterior a esse a gente fez um cálculo, mas era mais simples. O restante tudo conceitual. Certo, pessoal? Então,
Bora pro próximo exercício aqui. Até o próximo.